fala em tecnologia, é comum que você pense imediatamente em programação. Acertei? Mas a área de tech vai muito além disso. Tem um vídeo aqui no canal para te explicar mais a respeito, mas eu entendo que você ainda tem dúvidas sobre o assunto, especialmente se a confusão for entre as três diferenças entre back-end, front-end e full stack. Três nomes que representam as principais atuações na programação web. Mas calma, nem tudo está perdido, porque eu vou te explicar tudo do jeito simples e rápido para você sair do vídeo com as respostas na ponta da língua. Cola comigo para aprender as três diferenças práticas entre back-end, front-end e full stack. Eu sou Emanuele Richard e nasci neste milênio. Comecei a programar com 12 anos de idade quando desenvolvi meu primeiro aplicativo, o Jornada IB. Com 15 anos ingressei na Faculdade de Ciência da Computação e atualmente com 19 anos já sou formada. Eu trabalho como Quality Assurance Engineer na CloudWalk, um dos mais novos unicórnios do Brasil, e também atuo como Community Manager na Duplo. E é sobre tecnologia que nós vamos falar hoje. Para ficar mais fácil o nosso bate-papo, vou começar a explicar para vocês os três conceitos básicos por trás do back-end, do front-end e do full stack. Começando pelo back-end, ele é um tipo de programação que fica por trás, ele é nos bastidores. Ele acaba garantindo para a gente a integridade e o acesso ao banco de dados, por exemplo, criar ou manter uma tecnologia no servidor. É uma parte do código da programação em que o usuário geralmente não tem acesso, não consegue ver facilmente, mas já a base para o funcionamento do sistema como um todo. O back-end seria a estrutura que vai sustentar todo o código. E aí entramos no front-end. O front-end, o foco muda para os códigos. O front-end é aquilo que o usuário vê quando chega naquele site, naquele aplicativo. É a parte visual. O front-end poderia ser um arquiteto, já que o back-end é o engenheiro que vai construir os pilares. Então, no front-end, o objetivo é garantir uma boa usabilidade, uma boa interação com o usuário, elementos que sejam de fácil uso, que o usuário consiga entender facilmente como usar ele. Então, quando você entra no site, aquilo que você vê, aquela primeira impressão, é o front-end que está ali na parte de fora, podemos dizer assim. E o full stack é aquele tipo de programação ou profissional que atua nas duas frentes. Então ele não simplesmente faz a estrutura, mas ele também faz essa parte mais visual do sistema. E é comum que não existe uma função rígida, assim, uma entrega rígida para esses tipos de profissionais. E em base, todo programador acaba sendo um pouco full stack, para que você consiga entender tanto o que você está desenvolvendo como back ou como front-end, quanto a parte que aquela outra pessoa do seu time também está trabalhando. De uma certa forma, todo profissional, quando começa a programar, ele começa com o desenvolvimento full stack, para conseguir entender melhor todas as experiências que o usuário vai ter no sistema. Um desenvolvedor mais experiente, como um full stack, um front-end ou um back-end, ele consegue abraçar todo o fluxo dessa experiência do usuário e conseguir entender não só onde ele atua, né, aquela parte específica, mas também a parte que aquele outro colega dele de trabalho também vai desenvolver. Uma outra diferença dessas três formas de programação está também na linguagem que se usa. Então, o back-end, por exemplo, ele tem um foco mais no servidor, no banco de dados e afins. Os desenvolvedores back-end geralmente usam linguagens como Java, PHP, Python, .NET, Ruby. Ruby, por exemplo, é a linguagem que eu mais tenho domínio. E por olhar um código mais focado no usuário, né, na experiência, o desenvolvedor front-end utiliza outras linguagens, como HTML, CSS, JavaScript. Também é interessante que o programador front-end ele tem a familiaridade com frameworks. Esses frameworks conseguem ajudar bastante no desenvolvimento e nas implementações das funcionalidades que o programador front-end deseja colocar no sistema. Existem front-ends como Bootstrap, que ele é muito famoso, bem conhecido, Foundation, Backbone, AngularJS, nós temos o React, o Ember.js também. Temos diversos tipos de framework, cada um para um gosto, uma necessidade diferente. E esses frameworks, eles têm como objetivo garantir uma qualidade mais estética, sem depender necessariamente do dispositivo que está sendo desenvolvido. Então, um programador front-end, por exemplo, ele desenvolve para um celular Android, para um iOS. Utilizando uma tecnologia como Angular, proporciona com que o desenvolvedor front-end, por exemplo, consiga com o mesmo código, com um layout bem similar, produza o mesmo aplicativo com esse mesmo código, tanto para um celular Android, quanto para o celular iOS, quanto também para um dispositivo, para um browser, para um outro tipo de plataforma. Então, essas linguagens, esses frameworks,
são uma mão na roda na vida dos programadores. E já o profissional full stack, ele é muito desejado no mercado, principalmente porque ele tem muito conhecimento, ainda mais quando ele consegue dominar tanto essas duas áreas perfeitamente. Então esses conhecimentos de arquitetura de software, quanto as principais linguagens usadas em back-end e front-end, são coisas bastante valorizadas em um profissional que atua como full stack. Quer saber como funciona a tecnologia? Então não deixe de baixar o nosso e-book grátis, que foi feito para ajudar você a descobrir por que investir em uma carreira de tecnologia. E tem mais! Ele ainda destaca as habilidades que são mais pedidas e essenciais no mercado de trabalho. Então, não deixe de clicar aqui no link para garantir o seu. É muito interessante também a gente saber quais são as habilidades que são muito bem-vindas nesses três profissionais. Começando pelo back-end, é muito interessante você saber como fazer integrações em nuvem, organizar sistemas de forma lógica, saber como gerenciar banco de dados, API, entre outras coisas. Também é muito interessante se você souber como construir uma arquitetura de sistema. Já para os programadores front-end, é interessante saber conseguir dominar a criação e a otimização de dispositivos responsíveis para que o usuário tenha uma experiência mais fluida no sistema. Saber trabalhar com outros profissionais, como por exemplo os designers, para conseguir construir uma interface mais bonita, mais graficamente interativa para o usuário e mais desejada para ele. Saber como otimizar a velocidade e a eficiência desses projetos, principalmente dispositivos web, mas também mobile. É interessante também que você conheça conceitos para melhorias práticas do software. A gente estuda um pouco disso na faculdade, mas na prática a gente vê o quanto é interessante, o quanto é importante conseguir dar uma melhor experiência, o user experience, por exemplo, para os usuários, para favorecer essa experiência dele, a vivência dele no sistema. Já para os profissionais full stack, é bom ficar de olho em algumas outras coisas, como saber planejar e gerenciar projetos, já que ele atua tanto com a parte da estrutura, em si do sistema, quanto a parte mais visual. É interessante você conseguir ter uma visão clara, uma visão estratégica, uma visão bem ampla mesmo do projeto, para você conseguir saber como você vai executar ele da melhor forma. É interessante também que você consiga ter um pouco de tudo do que eu citei, tanto para a parte do back-end quanto para a parte do front-end, já que um profissional full stack, ele aborda essas duas frontes da programação. Conseguiu tirar todas as suas dúvidas? Eu espero ter conseguido te ajudar a entender melhor o universo de tecnologia e te inspirar também a entrar na área de tecnologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos e comentar aqui qual dessas três áreas você deseja seguir ou se já está seguindo. Até a próxima, tchau! Correndo atrás, take é o 5? Tem um vídeo aqui no canal para te explicar mais a respeito. Eita, o post-it caiu, foi para frente da câmera. Correndo atrás, take... Eita, vou continuar, só vou reposicionar depois o post-it. Será que agora foi?